Bom, estamos de volta, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente segue falando sobre eleições e a possibilidade das mudanças no escalão do Ministério do presidente Lula. Depois do carnaval, mais de 20 ministros devem começar a deixar o governo para a disputa das eleições. Nós separamos aqui algumas imagens, alguns nomes que devem sair. Você está nos acompanhando agora sobre essa mudança que deve ser feita pelo presidente Lula. Primeiro, os candidatos que devem concorrer ao Senado, os pré-candidatos ainda, os ministros que devem concorrer ao Senado. Rui Costa, Casa Civil, Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais, Fernando Haddad da Fazenda, aí há muita discussão se ele pode ou não concorrer ao governo do estado de São Paulo, André Fufuca, de Esportes, e Silvio Costa Filho, que é o ministro de Portos e Aeroportos. Todos esses 5 ministros, existe a expectativa da disputa ao Senado. Os ministros que devem deixar o governo para disputar as eleições, ainda candidatos ao Senado: Valdez Góes, que é da Integração Nacional, Simone Tebet, do Planejamento, aqui também uma possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo, mas ela teria que deixar o MDB, Marina Silva, do Meio Ambiente, Carlos Fávaro, da Agricultura, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, mais um ministro que deve deixar o cargo para concorrer ao Senado. Estamos de volta para a nossa rede de rádios também e falando sobre a saída de ministros do governo Lula para concorrer às eleições. Já demos os destaques do Senado, como Simone Tebet, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, e agora a gente fala sobre os possíveis candidatos a deputados. Jader Filho, de Cidades, André de Paula, da Pesca, Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário. Mas outros ministros: Macaé Evaristo, de Direitos Humanos, que pode concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, e Volney Queiroz, da Previdência Social. Então são esses os ministros que, no caso, devem concorrer a deputado. E agora os cotados para os governos dos estados: Camilo Santana, da Educação, Renan Filho, de Transportes, Márcio França, do Empreendedorismo. Márcio França, que pode tentar concorrer ao governo do estado de São Paulo se tiver apoio do PSB, mas aí também esbarraria em Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República e ministro, mas ele também, claro, é cotado para continuar como candidato a vice. E aí está. Devem participar da campanha de reeleição de Lula os nomes Sidônio Palmeira, que é da SECOM, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin e Fernando Haddad da Fazenda, o ministro da Fazenda, que reitera que não quer concorrer a nenhum cargo público, mas ficar na campanha do presidente Lula. Se a gente volta aqui com os nossos comentaristas, fizemos aqui uma ampla análise de possíveis integrantes do governo Lula que vão deixar os cargos para concorrer a vagas de deputado, senador e governador de estado. Deixa eu começar pelo Dávila dessa vez. E as grandes dúvidas ficam em torno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já eu quero ouvir do Palumbo sobre Simone Tebet, do MDB, se para se viabilizar excepcionalmente governadora num estado que não é de origem dela, ela deveria deixar o partido, mas de que forma esse cardápio de saída, como é que fica a governabilidade? Independente de qualquer governo, isso aconteceria? Teríamos baixas nos governos de qualquer forma por causa da eleição, Dávila? Tiago, na verdade não tem governo a partir de julho, né? Tá todo mundo disputando a eleição e, na verdade, o Brasil entra quase que num ritmo de paralisação total. Então, provavelmente, você tem gente do segundo escalão assumindo o cargo e ficando ali nesse tapa-buraco até a eleição, até a vitória do próximo presidente da República. Então, é realmente um momento que nada acontece. Nós não temos Congresso Nacional, o governo não funciona, tudo para, né? Essa é a verdade. Agora, vamos aqui a alguns nomes importantes. A questão, o PT precisa ter um palanque forte e competitivo em São Paulo. O presidente Lula quer que Fernando Haddad dispute mais uma vez. E Fernando Haddad, espertamente, não quer ir para a 4ª derrota eleitoral em São Paulo. É para um sacrifício que, evidentemente, ele não quer fazer. E aí começa uma disputa onde vai estar posicionado Fernando Haddad. Somente no controle da campanha, ou ele vai disputar o Senado, uma cadeira no Senado, que aí tem mais chance de ganhar
do que o governo do Estado. Então, o governo do Estado, ninguém quer sentar nessa cadeira, a não ser Márcio França, que ele disse que toparia para o sacrifício e disse que ia vencer a eleição de Tarcísio de Freitas. Eu não sei aonde é que está essa matemática dele, mas tudo bem. É um jeito de ter um palanque em São Paulo, colocar o Márcio França para disputar a eleição, e aí Haddad seria poupado para disputar uma vaga ao Senado, que tem mais chance. Eu duvido que ele vai aceitar perder a quarta eleição em nome de um projeto maior, de dar um palanque mais robusto para Lula aqui no estado de São Paulo. Simone Tebet, ao meu ver, é um balão de ensaio total, porque existem nomes muito mais competitivos do que ela para disputar essa vaga no Senado. Inclusive nas pesquisas, como bem lembrou o delegado Paloma, no começo Marina Silva já está muito à frente. Então, eu vejo que esse nome de Simone Tebet vai ser muito cogitado aí para um cargo majoritário e no fim vai sair para deputado federal e olhe lá, não sei se vai ter chance de se tornar tão competitiva assim, mas e Geraldo Alckmin já deixou claro, como você mesmo disse, né, Thiago Berrage, que ele não quer ser candidato a nada. E ele, evidentemente, não quer ir para o sacrifício de uma eleição ao governo do estado de São Paulo aqui. E o Geraldo Alckmin sempre deixou claro que ele não tem nenhuma uma vontade de ir para o Senado Federal. Então, realmente, eu acho que ele ou vai ficar na coordenação da campanha do Lula, ou não vai, se não tiver espaço para ele como vice-presidente, que ele não vai disputar nada. Eu acho que o Geraldo concluiria aí seu ciclo político se não permanecer como vice-presidente. Agora, a conversa que teve do João Campos, presidente do PSB, com Lula, foi para que mantivesse Geraldo Alckmin aí como vice na chapa de Lula. E Lula gosta muito de Geraldo Alckmin como vice. Então, eu acho que Geraldo só não seria vice na chapa de Lula se realmente um desses partidos do Centrão migrarem para o apoio ao governo, União Brasil e tal. Aí pode ser que essa vaga vai ter que ser distribuída para outro partido que não o PSB. Mas eu acho que, mantendo as coisas do jeito que estão, provavelmente Geraldo Alckmin seria mantido como vice-presidente da República. Bom, delegado Palumbo, falando mais sobre a realidade aqui de São Paulo, o que você vislumbra? Existe alguém, um candidato mais competitivo para enfrentar Tarcísio de Freitas? Porque, olha, eu cobri o governo de São Paulo por 11 anos aqui pela Jovem Pan e a gente sempre ouviu a história de que o interior é muito conservador e por isso que não há espaço. Por isso que o PSDB, principalmente, desde Mário Covas lá em 94, quando ele ganhou a eleição, o PSDB teve essa longa estrada aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. E qual leitura que você faz especificamente aqui do estado? E, claro, fique à vontade para falar sobre outros nomes que nós citamos aqui já. Eu acho muito difícil, né, o Tarcísio perder as eleições se ele realmente vier a uma reeleição, né? Tá com a popularidade lá em cima, tem que melhorar muito, principalmente no tocante à segurança pública, mas é inegável que ele tem feito um bom governo. Então, você falar de Simone Tebet beira a ser uma piada, né, meu? Não tem a mínima chance de ganhar, nem... Quer dizer, a gente não pode falar isso também porque a política ela muda toda hora, né? Mas é muito inviável isso, né? Não tem condição. Talvez o Márcio França consiga alcançar bons pontos aí, mas Tarcísio de Freitas é o franco favorito aí para ganhar o estado de São Paulo mais uma vez, se reeleger com até certa tranquilidade. Não sei se consegue ganhar no primeiro turno ou não, mas o fato é que é muito difícil alguém do centro ou da esquerda ganhar. E o interior realmente é conservador. Eu sou de Ribeirão Preto, então eu posso falar isso com muita tranquilidade, né? Eu fiz a minha carreira policial aqui na cidade de São Paulo, né? Toda a minha carreira policial foi aqui na cidade de São Paulo, fui vereador 2 anos aqui na cidade de São Paulo. Mas o interior ele é extremamente conservador, diferente da capital. Tanto é que na capital a esquerda ganhou. E aqui nós temos o maior colégio eleitoral. Só que São Paulo tem 645 municípios, então o interior é uma força gigantesca. A gente não pode desprezar o interior. A direita tem que se preocupar com a cidade de São Paulo e o seu entorno, que é as cidades que se avizinham à capital, né? Mas o interior realmente a direita é a franca favorita. Acho muito difícil termos algum tipo de surpresa se Tarcísio não fizer nenhuma bobagem daqui até lá. A gente não sabe o que vai acontecer. Ele é o candidato aí que vai se reeleger, na minha opinião, com até certa tranquilidade. Grigner?
Eu estou de acordo, Thiago, estou de acordo com a leitura dos meus colegas, porque justamente esses nomes que foram aventados, eles não conseguem uma projeção no estado de São Paulo como um todo, conseguem na capital. Por exemplo, se Simone Tebet quiser fazer uma candidatura a deputada federal e focar só o seu esforço na capital, talvez ela consiga, como Boulos conseguiu, uma votação bastante expressiva, ou como Eduardo Suplicy conseguiu para deputado estadual, foi o deputado estadual mais bem votado em 2022, representando São Paulo, mas a votação estritamente na capital. No que aí toca, né, o restante do estado, tanto o litoral, sul e norte, quanto também a região do interior, que é tão grande, não tiveram essa votação, essa vantagem expressiva, porque de fato é um perfil mais conservador. Agora, não tem outro nome que minimamente tenha apresentado um risco aí à reeleição de Tarcísio. E isso não tem a ver com a personalidade de Tarcísio. Eu acredito que tem a ver, sim, com o seu perfil técnico. E o seu perfil técnico que conquistou muitos resultados. Claro, tem muita coisa ainda a ser feita, mas tem conquistado aí um avanço muito grande e isso se traduz em mais de 70% de aprovação por parte da população. Teve um possível balançar quando cogitaram a possibilidade do Kassab sair do governo, lançar uma candidatura própria ou refazer uma aliança possível com Geraldo Alckmin, mas isso não passou de boataria, não passou só de palpites, não se concretizou. Aliás, na verdade, a parceria se intensificou, até com a possibilidade, o que tentam aventar, né, não se tem nenhuma concretude disso, é até uma possibilidade de Kassab ser vice de Tarcísio. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Agora, eu volto a dizer, tem a questão do Senado, o Senado Federal, que ainda é bastante preocupante, especialmente no campo da direita, porque só temos uma cadeira, uma candidatura de peso definida, né, que é a candidatura do deputado Derrite, que também tem aí uma ampla aceitação por parte da população à frente da cadeira de segurança pública. Isso até me permite, Thiago, como cidadão paulista, eu estou dividindo a tela aqui com dois nomes que eu consideraria muito positivos para o Senado, representando aí o nosso estado, mas deixa cada um tomar sua decisão e deixa também eles seguirem os seus caminhos, né? Mas eu, como cidadão, ficaria muito feliz de ter qualquer um dos dois nos representando no Senado.